filhos que têm adiado a saída de casa e mães que têm lamentado quando eles se tornam independentes mais cedo. As histórias de quem arriscou uma carreira assim que conquistou a maioridade. E ainda, o sucesso do modelo de negócio que tem permitido que as mães acompanhem o crescimento dos filhos no ambiente de trabalho. O Interface de hoje retrata as diferentes facetas das famílias contemporâneas. Imagina só, conviver com uma pessoa por anos, se doar por inteiro e, de repente, ela resolver ser independente para construir uma vida longe da casa dos pais. O que parece algo mais que normal no ambiente familiar, em alguns casos pode gerar a síndrome do ninho vazio, ainda pouco conhecida, mas comum na sociedade contemporânea. No quarto ainda restam alguns pertences do único filho de Emília, que saiu de casa há pouco tempo. Embora sempre tenha prezado pela liberdade e autonomia de cada um da família, a situação inédita trouxe reações até então inesperadas. Trabalho de manhã e à tarde. Simplesmente de manhã, quando eu não aguentava levantar, não levantava, não dava satisfação, não ia para a escola e nada. E ficava naquela amargura, naquela tristeza, naquele choro. Eu adorava vir trabalhar, porque eu chego 6 horas, trabalho 2 horários. Eu adorava chegar rápido em casa e ficar, no meu canto. Eu passei a ter nojo, nervo, choro, eu não aguentava entrar dentro de casa. A mudança de comportamento já era o indício de um problema. Emília foi diagnosticada por um psiquiatra com a síndrome do ninho vazio. A pedagoga, que está em tratamento, precisou ser afastada do trabalho por não ter condições de estar em sala de aula. Desde a saída do filho, foram vários sintomas depressivos. É uma angústia diferente. É uma angústia de morte. Eu pensei que... Não, falei assim, não, agora eu vou embora mesmo. Não tem jeito. Uma sensação de inutilidade, uma vontade de nada. Não pensei em suicidar, não. Mas teve um dia que eu passei a noite em claro, eu falei assim, se não for pelo meu filho, eu não ia estar aqui agora, não. Segundo esta psicóloga, a síndrome do ninho vazio pode ser difícil de ser diagnosticada. Além de ser pouco conhecida, ela pode ser mascarada por reações consequentes de outros problemas. Às vezes, a mãe, que está passando por essa situação, vai ao médico, se queixa de dor muscular mesmo, fala que está muito triste, está chorosa, e aí o médico às vezes fala, está com depressão, diagnostica com depressão, quando no caso dela pode ser a síndrome do ninho vazio. Eu senti dor no corpo, eu senti dor aqui, como que fala aqui? Assim, nessa região do pescoço, na perna, eu deitava e achava que eu ia dormir, ficava com a perna doendo, perna pesada, e dor de cabeça, coisa que eu não tinha. Às vezes, eles não sabem, que essa dor física vem por causa da síndrome do ninho vazio, coincide, com outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. O sofrimento causado pela síndrome do ninho vazio não se relaciona somente à solidão e à saudade dos filhos, mas também à falta de preparação dos pais para esse momento, principalmente no caso das mães, que são as que mais sofrem com essa situação. Depende da forma como cada um do casal vai administrar suas emoções. Então a gente encontra uma queixa maior mesmo relativa às mulheres, às mães. Elas sofrem um pouco mais do que os pais, pela dinâmica da subjetividade, da mulher lidar com a subjetividade de uma forma bem diferente do que o homem, Mas a síndrome do ninho vazio, ela acontece em todo tipo de família. Embora não pareça, a síndrome do ninho vazio já é muito comum entre as famílias, porém, ainda há poucos estudos na área. E apesar da falta de informações, especialistas indicam que a melhor forma de se tratar é mudando os próprios hábitos. O casal reconstruir a sua rotina, reconstruir a sua vida. Procurar novos sentidos para a existência deles. Seja ajudar na criação dos netos, seja procurar formações educativas, acadêmicas, atividade física, vivência social e coletiva. Isso tudo vai minimizar esse transtorno da casa tão
sem ninguém, né? Você tira esse peso de ser mãe, eu tenho que cuidar o tempo inteiro e para ser cuidada, né? Então, assim, os filhos até podem inverter um pouco esse papel e passar a cuidar da mãe, do pai, chamar para almoçar, para receber, né? Arrumar a casa para receber. Então, isso é só a pessoa focar nisso. O que ela ganha também, que não é só uma coisa ruim que a síndrome traz, né? Quando passa o momento da dificuldade, da saudade muito grande que você sente, acaba você tirando coisas boas disso. As mulheres já somam 43% da população economicamente ativa do Brasil. Mas para muitas delas, a inserção no mercado de trabalho esbarra no desafio da maternidade. O ideal seria poder juntar as duas coisas. E não é que dá? Não só para as mulheres, mas para os homens também. Pensando na família contemporânea, alguns espaços têm promovido essa junção, como é o caso do Jobly, o primeiro coworking familiar de Minas Gerais. E é sobre essa curiosidade que a gente conversa agora com o Alex Duarte, engenheiro e CEO do Jobly Coworking. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado. Bem-vindo. Bom, para início de conversa, qual é a proposta de um coworking familiar? Um coworking familiar, ele tem um propósito de permitir que os pais consigam conciliar, né, trabalho com a família. Então, qual que é a ideia? O pai vai trabalhar, o pai ou a mãe, eles vão no ambiente para poder trabalhar enquanto ficam perto dos filhos. Isso não precisa ser uma escolha, né? O pai ou a mãe não precisa deixar de ir trabalhar para poder acompanhar o crescimento dos filhos. Então, é a ideia de juntar as duas coisas. A gente sabe que isso já está numa demanda muito crescente fora do Brasil, né, Carol? E aqui, como é que tem sido a demanda no Brasil desse coworking? A demanda também tem aumentado muito e eu associo essa demanda a dois fatores. A primeira é a utilização de um coworking mesmo, dos benefícios que ele traz, não só para os pais, mas todos os tipos de profissionais. O custo-benefício é muito grande. E aí, associado a um segundo fator, que é essa necessidade dos pais, que os pais têm hoje de acompanhar o crescimento do filho, né? E não ter que ser uma escolha, deixar de trabalhar para poder acompanhar, ou deixar de acompanhar para poder trabalhar. Então, esses dois fatores... É uma novidade aqui em Minas também, né? Como é que tem sido aqui a procura, a demanda aqui em Minas Gerais? A demanda tem sido cada dia mais crescente. Ela começou muito forte em São Paulo e aqui em Minas, com o Jobly, como é o primeiro coworking familiar de Minas Gerais. Então, ainda é uma novidade, as pessoas não conhecem muito, foi inaugurado tem pouco tempo e cada dia mais a gente tem recebido ligações, visitas, as pessoas muito interessadas em trabalhar num local como esse. E além de São Paulo, você sabe quais outros locais do Brasil que já tem um coworking familiar? Ele tem no Rio Grande do Sul, em Brasília também, alguns já estão começando lá. Está bem no início mesmo, Está né? bem no início. Entendi. E já é possível mensurar os reflexos de usar um coworking familiar assim, no desempenho profissional? Sim, os reflexos são grandes e são muitos benefícios, né? Então, a pessoa que vai trabalhar num coworking, ela tem ali um ambiente diferente do tradicional, onde ela tem um contato com outros profissionais de outras áreas, e isso é muito bom para o networking. Eles acabam fazendo até parceria entre eles. E sem falar que é um ambiente que proporciona criatividade. Então, a pessoa consegue ali focar no seu trabalho e progredir. E Alex, para o lado mais pessoal, quais são os ganhos das famílias contemporâneas com essa ideia do coworking? O ganho é que os pais, né? Os pais, eles vão poder acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dos seus filhos. Então, eles estão ali o tempo todo trabalhando e o filho está ali perto dele, sob supervisão de cuidadoras, até para o pai poder conseguir desenvolver o seu trabalho. E isso tem um ganho muito bom, até na socialização dos filhos, que eles participam, eles, ao invés do pai trabalhar em casa sozinho com o filho lá, ele tem um networking do trabalho, e o filho, ele tem uma socialização ali com outras crianças. Então tem esse lado social também
que beneficia muito trabalhar num local como esse. E você acha que no futuro as empresas, de um modo geral, elas tendem a pegar algumas dessas questões que o coworking propõe? Elas tendem muito, e eu digo até mais, eu acho que se não tenderem a fazer isso, elas vão ficar para trás. Porque hoje as novas empresas elas já estão sendo criadas com esse modelo de coworking. Ou, muitas vezes, até começam um coworking, né? Porque o custo-benefício é muito bom para essas empresas e o ambiente colaborativo é muito bom. Então, a gente vê aí cada vez mais startups começando, principalmente, né, empresas de tecnologia, começando logo de cara num coworking e é uma tendência. Em relação ao que a Carol falou, quais são as perspectivas dessas empresas de coworking familiar, assim, a curto, médio e longo prazo? Quais são os pensamentos de vocês, assim, para o futuro? Eu acho que tem uma demanda muito grande aí, até no curto e médio prazo. Então, a perspectiva é que tenha, mesmo numa cidade de Belo Horizonte, tenha vários coworks como esse, até por questão de logística, né? A gente sabe que um pai ou uma mãe que vai trabalhar com o filho tem essa dificuldade. Então, se tiver em vários locais e tem demanda para isso, isso aí vai facilitar demais. Entendi. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Alex? Pela sua entrevista. Agradeço. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente já volta. Uma certeza que a gente tem é que os filhos um dia vão sair de casa, né? Porque a gente não cria filho para ficar embaixo, né, das nossas asinhas. Eles têm que alçar voos, né? Então a gente tem que estar preparado para quando essa hora chegar. Um a cada 4 jovens entre 25 e 34 anos morava com a família em 2017. Para se ter uma ideia de como essa escolha tem crescido entre a nova geração, em 2005, 1 a cada 5 jovens fazia essa opção. Os dados do IBGE mostram que a chamada geração canguru tem ganhado adeptos no país. Mas para além de uma simples escolha, outros fatores podem influenciar nessa decisão. Já foi a época em que os jovens seguiam uma norma pautada numa idade certa para adquirir a independência e sair da casa dos pais. Hoje, a cultura do casamento e a pressão pelo sucesso profissional estão mais relativos com as mudanças da sociedade moderna. E se alguns padrões sociais perderam espaço, ganhou volume a chamada geração canguru. São pessoas de 25 anos a 35 que ainda não saíram de casa, que já têm um curso superior, né, que já são graduados. Eles estudam, muitos trabalham, alguns fazem estágio, outros fazem trabalhos com rendas menores, porque está claro já, né, pesquisas nos mostram isso, que não é por causa de dinheiro que eles não saem. Algumas vezes eles não querem empregar esse dinheiro que eles ganham, né, pagando um aluguel ou despesas de uma casa. Em 10 anos, o índice de pessoas com idade entre 25 e 34 anos que moram com os pais cresceu 4%, segundo pesquisa do IBGE. Em 2005, 21,7% desse público permaneciam na casa dos pais. Já em 2015, a taxa havia atingido os 25,3%. Desse total, 6 em cada 10 pessoas estavam empregadas, o que mostra que a geração canguru não é totalmente dependente. No caso das irmãs Ana Carolina e Georgiana, elas não têm um emprego formal no momento e estão entre os 40% das mulheres na faixa etária da geração canguru que moram com os pais. O apego ao ambiente familiar tem sido a principal justificativa para esse estilo de vida, mas outros fatores acabam influenciando na decisão. Se a gente for sair de casa, pagar a conta de casa, pagar cursos de especialização e ainda querer viajar, sair, aí não tem jeito, não tem como fazer tudo, né? A gente tem a casa cheia, família junto e tal, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, todo mundo junto. Então isso influencia muito, né? Você não tem que nunca estar sozinha, né? Sempre tem alguém para conversar.
E também os custos, né? Que é muito importante, né? Meus planos é sair de casa só quando eu tiver constituído minha família, quando eu estiver casada, meu marido, meus filhos, né? Aí meus planos é esse, sair de casa, até porque acho que a gente foi criado assim, né? Minha mãe criou a gente assim, sair de casa só quando estiver casada mesmo. Essas famílias estão com uma dificuldade enorme de se direcionarem para o limite, para se colocarem nesses papéis anteriormente muito simples, né? E eles repetiam o que o pai, o avô fez e essa geração está muito em dúvida, está bastante misturada isso aí. E a decisão de não sair de casa nem sempre parte apenas dos filhos. Em alguns casos, os pais dão aquela forcinha, principalmente nas famílias menores. As famílias hoje vivem mais ilhadas, né, na sua própria estrutura, exceto o pessoal que mora em vilas, etc., que ainda a avó compartilha muito, vizinhos e parentes compartilham muito. Mas isso traz com que um buraco, uma lacuna, para que se unam, se juntam, aí eu ponho na bolsa, né? O canguru é muito isso, porque eu não tenho muito mais ninguém. Aí o filho fala, nem eu, não tenho muito mais ninguém, então eu vou ficar. E a escolha por ficar tem sido mais comum entre eles. Os homens somam 60,2% do público que integra a geração canguru. E se engana quem pensa que essa decisão é o reflexo do comodismo. Em alguns casos, ela acontece para a inversão de papéis. Resolvi continuar também, até mesmo para ajudar em casa, né? Acaba ajudando uma conta, ajudando a limpar daqui, outra coisa dali. E aí facilita, quando todo mundo está junto, facilita, né? E mesmo quando essas habilidades chegam ao nível desejado, deixar o colo de mãe não é uma tarefa fácil. Saber que nada vai frustrá-lo se ele cuidar da roupa dele, da comida dele, mesmo estando trabalhando fora e sendo responsável pelo pagamento do seu apartamento, do seu carro e da sua vida. Cruzar a porta de casa para descobrir o mundo lá fora. Uma escolha que pede coragem e pode determinar o caminho do sucesso. E quando essa decisão é quase que prematura, o que fica na bagagem pode render longas histórias. O meu nome é Moisés, eu tenho 36 anos e eu sou gerente de um hotel. Morar sozinho, na verdade, aconteceu quando meus pais me deixaram no interior com 16 anos e vieram trabalhar na capital, em Belo Horizonte. E eu estava finalizando ainda o meu 8º ano naquela época e eu fiquei morando sozinho na nossa casa para terminar os estudos. Confesso que com 16 anos realmente foi difícil para mim. No primeiro momento foi muito difícil. Eu fiquei 4 anos sem visitar meus pais, não que eles não vieram me visitar, mas que eu voltasse na minha cidade para frequentar a casa deles. No primeiro momento foi um distanciamento, eu percebi que eu tinha tanta coisa para fazer, nesse momento a prioridade era ter um emprego e focar em mim. Nos momentos em que eu tive alguma instabilidade, por exemplo, sair do emprego e passar para o outro, eu não teria uma pessoa que pudesse me auxiliar. Então, assim, o período que eu tivesse sem emprego, eu teria que continuar pagando minhas dívidas, aluguel, então eu teria que ter uma reserva sempre. Para mim foi uma das maiores dificuldades. E não ter também nos momentos mais difíceis com quem compartilhar, com quem pedir socorro, não ter a mãe para você chorar, um colo de mãe, você sente falta. Mesmo, eu acho que idade nunca é demais para isso. Eu acredito que sair de casa mais cedo me fez, sim, ter uma autoridade, porque você tem compromisso, você começa a perceber que a geladeira não se abastece sozinha, que as contas não se pagam sozinha. Então, eu acho que isso traz uma maturidade muito mais cedo. Eu acredito que essa mudança de eu morar sozinho na minha vida profissional veio fazer com que eu seja uma pessoa muito mais comprometida, que eu valorizasse muito mais tudo que eu conquistasse. Eu realmente saí de casa muito cedo e saí sem nada, nenhum emprego na época eu tinha. Então foi vivendo de várias atividades que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, que me fizeram chegar onde eu cheguei. Eu acredito que o sucesso profissional não é totalmente ligado à independência.
eu acho que ele pode até vir mais cedo se você tiver um apoio maior. Por eu ter saído muito cedo de casa, eu odiei muito meus estudos. Então, assim, eu estou na hotelaria já há 15 anos e talvez agora eu cheguei no ponto que eu gostaria. Eu acredito que as experiências que eu tenho em morar sozinho, em ir correr atrás do trabalho, dos estudos, do compromisso, de não ter ninguém que vai bater na sua porta e dizer que está na hora de acordar. Então, eu considero assim uma referência os mais jovens. Eu tenho sobrinhos hoje já com 18 anos, então acredito que sim. Bom, Moisés hoje, né, eu fico tentando me reconhecer naquele Moisés que saiu da casa dos pais, né? É outra pessoa completamente diferente. A maturidade, né, vem para nos ajudar, mas uma pessoa confiante, que sabe o que quer e que valoriza as pequenas coisas da vida e que busca, acima de tudo, ser feliz. Um patrimônio ambiental no coração de Belo Horizonte. 3 lagos, um teatro e muitas espécies da fauna e da flora. E é em meio a essa moldura que o retrato da família não perde o seu lugar. E podem passar anos e anos que algumas coisas parecem que nunca vão mudar. Tem coisas na cidade que parecem uma cena que nunca muda. Sabe a sensação de um replay? Pois é, carros que param, pessoas que andam, pessoas que param, carros que andam. Enfim, todas as ruas parecem levar ao mesmo lugar. Mas entre tantos endereços, um pode se destacar: o Parque Municipal bem no coração de Belo Horizonte. Lado a lado com a euforia da capital, ele reserva cenas típicas de pinturas que fogem da realidade metropolitana. E não é um simples passeio, é o encontro com a tranquilidade, com as gerações, no movimento da vida que se renova nos pequenos passos, que ganha horizonte nos remos, que gira na velocidade das coisas, contrariando a velocidade do mundo. A simples mecânica desses aparelhos extrai sorrisos generosos desses pequeninos e mostra que o tempo está avançando, mas que certas coisas nunca mudam. Ensinar o filho a descobrir o mundo é uma delas, e descobrir o mundo com os filhos é outra também. Não é um simples piquenique, não é uma simples brincadeira, é na verdade um pause, difícil de executar na dinâmica das ruas, em qualquer dia e em qualquer lugar. Aqui, o tempo parece não passar e tudo ganha um respiro dessa ingenuidade de quem nasce entre as mudanças e que novas mudanças vão provocar. Gerações e gerações, entre famílias e famílias, uma renovação inevitável que apenas a fotografia é capaz de congelar. Mas certas coisas nunca mudam, só mudam a intensidade e o lugar. O Interface de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente tem um novo encontro. Enquanto isso, você pode conferir este e outros programas no canal do YouTube das TVs que veiculam este programa. Curta e compartilhe com a galera. Tchau!